Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, convidando aí o amigo rubro-negro para deixar o seu like no vídeo, inscrever-se aí no canal, conto com a força e com o apoio de todos vocês. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Baixe o OneFootball, é gratuito, cara, tanto para Android quanto para iOS, e fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, resultados, estatísticas, calendário, classificação, notícias em tempo real, resultados em tempo real, enfim, baixe o OneFootball e fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. A descrição tá aqui, ó, o link está na descrição do vídeo, só é baixar, beleza? Galera, vamos lá, vamos falar sobre essa vitória do Flamengo. O Flamengo vence o Fluminense, né, encerra um jejum, um incômodo que havia, né, o Fluminense era uma pedra no sapato do Flamengo. E o futebol, cara, assim, por isso que o futebol é bom, por isso que a gente gosta e é completamente apaixonado, porque o Flamengo cansou de jogar bem contra o Fluminense, exceto no último jogo, na decisão do Campeonato Carioca, que inclusive flertou com a vagabundagem, exceto nesse jogo, o Flamengo cansou de jogar melhor que o Fluminense e perdia. Nesse jogo, que ele joga pior que o Fluminense, ele vence. E além disso, o Hugo, que até então era, Hugo, tira o Hugo, bota garoto, bota quem for, tira não sei o quê, foi o principal personagem do Flamengo na partida, passou por ele diretamente, uma partida absolutamente espetacular do Hugo. Que partidaça, mexeu diretamente com o resultado. Por outro lado, é ruim depender tanto assim, seja de qualquer goleiro, né? Porque exigir tanto assim do goleiro, mas ele foi absolutamente espetacular. Vamos passar por esse jogo do Flamengo. O Flamengo vence o Fluminense por 2-1, alcança sua quarta vitória consecutiva, tá a 3 pontos do líder do campeonato, dá uma encostada lá no bloco de cima, encerra esse jejum, mas tem mil maravilhas? Não, tem muita coisa para consertar. Vamos separar esse jogo em 3 fases, né? Primeira fase é o início, inclusive, da partida, onde o Fluminense, na toqueira ali, os caras, assim, por isso que tem que se pensar, tem que se repensar algumas coisas. Os jogadores do Fluminense, que são bem mais limitados tecnicamente, né, do que os do Flamengo, na teoria, na prática eles conseguem acertar 3 passes consecutivos. Acertam 3, acertam 4, acertam 5, acertam 6. Então, enfim, o Fluminense colocou o Flamengo na roda e o Flamengo marcou alto. Tá vendo? É muito estereótipo que a gente acaba tendo. Tem que marcar alto, que não sei o quê. Marcou alto, não achou ninguém. Não achou ninguém. A marcação do Flamengo não funcionou, essa marcação alta. O Fluminense quebrava com muita facilidade, quebrava principalmente tendo a saída pelo lado ali direito, e aí começava a criar superioridade. Conforme o Fluminense quebrava a primeira marcação do Flamengo, começava a ser um Deus nos acuda lá atrás, que ficava a última linha e muitos corredores. Então, o Flamengo estava fazendo aquilo que o Fluminense queria. O Fluminense, em outras palavras, chegou: Flamengo, vem cá roubar a bola aqui comigo, vem cá, aqui você não vai conseguir, e agora vai levar sufoco aí atrás. O Flamengo poderia até ter mudado no momento da partida, então nessa primeira fase é onde o Fluminense tem total domínio sobre o Flamengo não encontra e ele vai quebrando com muita facilidade as linhas de passe do Flamengo, estourando lá na última linha. Última linha essa que em alguns momentos tem um grande problema do Flamengo, que é quando o Davi Luiz abandona essa última linha para tentar fazer uma interceptação, para tentar fazer uma caça, é -1 e aí quebra ainda mais, então foi um enorme problema. O Fluminense abre o placar nesta primeira fase ainda, né? Após uma cobrança de escanteio, o Cano teve uma bola desviada ali sem dificuldade, colocou a bola na rede. O Fluminense abre 1-0, uma primeira fase preocupante do Flamengo, que também passa por um problema de transição. E aí nessa transição do Flamengo, o Fluminense dá uma aula de transição defensiva, os jogadores uma entrega de fato. Observe, no período que o Flamengo inicia, olha, eu deixo até o tempo para vocês verem, ó, 22h56, 22h58 vai ligar para o Arrascaeta, 23h01, o Arrascaeta já está cercado por vários jogadores do Fluminense, e no 23h03, olha quantos jogadores do Fluminense atrás da linha da bola. Então, assim, uma entrega de transição, e essa primeira fase o Fluminense foi absolutamente superior. Começa a melhorar na segunda fase. Esta segunda fase é quando, inclusive, o Flamengo começa a ajeitar um pouco melhor a sua marcação, começa a chegar um pouco mais, faz o seu gol, né? Tem ali a ultrapassagem do Mateuzinho pelo lado direito, que o Gabigol aciona ali pra ele, o Mateuzinho rola, o Flamengo atacando com muitos jogadores, o Flamengo entendeu a questão da igualdade, a gente vê que tem praticamente todo o time do Fluminense dentro da área, e o Flamengo com 6 jogadores, a bola vem pra trás, na meia-lua, o Andreas, que foi um personagem também muito importante pro Flamengo, principalmente nessa questão da chegada. Não apenas nesse gol, como no gol da virada, no gol da vitória do Flamengo, a gente vai ver a chegada do Andreas. Foi muito importante a chegada do Andreas, ele pega muito bem na bola, coloca no cantinho, empata o jogo, porque o quarteto da frente não estava nada bem. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, nada bem. Foi um dia que o Flamengo conseguiu vencer num dia que o quarteto não esteve nada bem, muito abaixo. E essa chegada, essa aproximação do Andreas
ela foi muito importante. No segundo tempo, a gente ainda tá no início, dentro dessa fase, dessa segunda fase, que é uma fase que o Flamengo começa a consertar um pouco melhor a sua marcação, o Fluminense começa a dar um pouco de bola um pouco mais longa, então o Flamengo gera desconforto ao time do Fluminense e consegue a virada. O Flamengo vira após uma jogada entre o Andrés e o Gabigol, o Andrés toca pro Gabigol, eles ambos, né, fazem ali um movimento de X, né, um vai cruzando a movimentação do outro, passa em profundidade pro Andrés, que com muita frieza, né, ele rola mais uma vez para trás, que fez o movimento de X do Gabigol, coloca no fundo da rede de perna direita e o Flamengo então vira o jogo. Vira o jogo, a gente começa a terceira fase. Terceira fase que inicia com o Flamengo já marcando médio, duas linhas com 4, os dois jogadores mais à frente, ainda com alguns problemas, mas uma marcação média, que logo em seguida vira uma marcação baixa. Nesse período que vira marcação baixa, o Paulo Souza começa a promover algumas mudanças, entre esta coloca o Pablo para tentar povoar ainda mais a linha defensiva do Flamengo, né, com possíveis bolas aéreas. Possíveis, porque o Fluminense vai tentando buscar entre os corredores, coloca o Isla no lugar do Mateuzinho, Vitinho recompõe lá pelo lado esquerdo, Vitinho então retornando, Pedro como homem de referência, em seguida depois até entra o Lázaro, e aí vira uma outra, dentro ainda da terceira fase e última fase, um 5-4-1 do Flamengo. Até aí, um 5-4-1 tentando proteger, você tentando explorar as costas da linha defensiva, um Fluminense que mexeu também bastante, tudo bem, faz parte do jogo. O grande X da questão foi que, além do Flamengo ter tentado, né, povoar ali próximo ao funil, o Fluminense conseguia criar por dentro e exigiu que o Hugo fizesse grandes defesas, o Flamengo não teve contra-ataque. Se fosse um jogo, este jogo aqui o Flamengo não teve. Aí beleza, tem a circunstância, mérito total do Fluminense, os jogadores do Flamengo não estiveram num bom dia, as coisas não funcionaram, beleza, faz parte do jogo, o jogo é imponderável, isso aí, perfeito. Mas como isso já tem acontecido em alguns momentos, que o Flamengo tenta descer, baixa suas linhas, bota um bloco baixo, um bloco médio, para sair no contra-ataque, o Flamengo não tem um contra-ataque, como não é a primeira vez que acontece isso, aí acaba ligando um alerta. Peraí, tem alguma coisa errada. O jogo está incompleto. Se no primeiro tempo o jogo estava incompleto, porque a marcação era alta, você não consegue marcar alto, e aí estoura lá atrás, o jogo também está incompleto no segundo, no final, quando você tenta marcar baixo e não tem mais saída, porque aí vira o jogo de um time só. Isso é muito perigoso, porque a bola fica ali. Por sorte do Flamengo, ontem era o dia do Hugo, que fez uma partida absolutamente perfeita, espetacular, certamente vai estar entre as maiores atuações de um goleiro deste campeonato. Não consigo ver vai estar melhor, tá, uma ou outra, mas vai estar certamente entre as melhores atuações de um goleiro. Foi absolutamente fundamental. Foram 3 defesas muito difíceis, outras 2, assim, que poderiam, de fato, ser perigosas, então foi uma peça fundamental. Grande problema do Flamengo, a falta de gatilho, a falta desse contra-ataque. Tem algumas mexidas e tal. Entre algumas mexidas do Paulo Souza, não é a primeira vez, eu não consigo meio que entender. Quando ele coloca o Pedro e o Flamengo baixa suas linhas, quer dizer, o Flamengo vai jogar um contra-ataque, o Pedro, ele não é um jogador de velocidade. Então, quando você tem um Pedro como homem de referência, você tem que ligar essa bola mais direta pro Pedro fazer a retenção e esperar os jogadores aparecerem para você então iniciar o seu contra-ataque. É um modelo de contra-ataque diferente. Só que o Flamengo ele não faz nem essa bola longa e tampouco ele tenta sair com velocidade. Então fica realmente um Flamengo sem gatilho, vai sofrendo pressão e notou quando vocês pegam os números, vocês observam, foi um Flamengo que depois não conseguiu chegar próximo ao último terço lá, não conseguiu agredir o gol do Fluminense, então isso acaba preocupando, mostra que o Flamengo precisa trabalhar e bastante neste período. Trabalho este que agora terá um pouco mais de tempo, o próximo jogo é apenas contra o Fortaleza, contudo, e aí é um papo para depois, o Flamengo terá 2 dias de folga, né, na segunda e na terça-feira, mas depois a gente fala isso, além de alguns jogadores indo para a seleção, entre eles o Arrascaeta, né, fez um jogo abaixo também o Arrascaeta, fisicamente parece que não está tão bem assim, agora vai servir a seleção do Uruguai, enfim, pode ter um problema ali também, mas vamos aguardar. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Até mais, um abração, tchau, tchau.